sou a professora Jenny e você está no canal Aprovando e está querendo passar na URGS, né? Então hoje nós temos convidado muito especial, o professor Tonhão, professor de literatura, que vai passar todas as dicas sobre as leituras obrigatórias da URGS para vocês. E quem quiser, né, tem mais vídeos, tem uma playlist aqui sobre a URGS no canal, é só dar uma procurada depois. Bora para a aula? Fala galera, da Aprovando Disciplinas! Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tonhão e hoje ó, as dicas de literatura para a prova da URGS estão supimpas, leituras obrigatórias. Vem comigo! Vocês aí ó, em ordem cronológica de publicação, viu? E a nossa primeira obra aí, Hamlet, William Shakespeare. Lembra, gente? Drama, tá? Quando se fala na literatura em drama, drama é qualquer texto de representação teatral. Qualquer teatro é drama em gêneros literários, tá? Qual é o grande dilema aqui, gente? Primeiro é que o Shakespeare muda mais de 3.000 anos de tradição de teatro, de drama. Até então a gente vivia a questão da Grécia e da Roma Antiga, onde os heróis não tinham vontade própria. Tudo que eles faziam, tudo que acontecia era porque os deuses assim queriam, né? Aquiles, na Ilíada, Zeus queria que tudo aquilo tivesse acontecido. Aqui, não. Aqui somos nós. Shakespeare introduz a psicologia dentro da literatura e também introduz a ideia do herói moderno e iluminista, porque é a transição, gente. Estamos transitando aí para o iluminismo, para a idade moderna, e esse herói iluminista é um herói que vive em conflito, que tem seus dramas, que tem suas reflexões para fazer, precisa encontrar qual é o verdadeiro objetivo, qual é a perspectiva da sua vida. Hamlet, o príncipe, precisa encontrar qual é o verdadeiro significado e sentido da sua vida. E isso ele passa a pensar a partir do momento que ele tem a certeza de que o tio, o rei Cláudio, assassinou o seu pai, o rei Hamlet. Irmão do tio, né? Que loucura, né, gente? Hamlet então passa a perseguir uma ideia assim fixa de que ele precisa se vingar do tio, assassinar o tio para poder vingar a morte do pai. Mas tem um outro elemento aí. Hamlet, mesmo antes de saber, de ter certeza, antes do fantasma do pai aparecer para ele, para dizer, ó, quem me matou está no trono, hoje casado com a tua mãe, antes de fazer isso, Hamlet já estava indignado com a ideia da mãe, a rainha Gertrudes, ter se casado com o rei Cláudio, o tio de Hamlet, menos de 2 meses depois da morte do rei Hamlet, vejam só. Então ele já tinha uma justificativa, mas inconsciente para ele se vingar do tio. Agora, ele tinha um verdadeiro propósito de vida a partir da ideia de que ele tem certeza de que o rei Cláudio assassinou o seu pai, que era também irmão do próprio rei Cláudio, né? Então vejam só, Hamlet entra nessa busca interminável por vingança. Conhece aqui Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, a primeira grande escritora negra brasileira. Sim, gente, ela é a primeira a tudo. Ela é a primeira escritora brasileira e é a primeira escritora negra brasileira. Então vejam só, nós estamos falando aqui de algo ímpar na nossa leitura, principalmente pensando em século XIX, né? Úrsula tem uma protagonista branca, tem um casal romântico que enfrenta vários desafios para conseguir realizar o seu amor, um casal de elite, branco, mas aí é que tá o pulo do gato. Maria Firmina dos Reis utiliza a estrutura do romance romântico com todos os seus elementos para poder publicar na época uma obra que falasse de escravidão e que desse aos negros também voz dentro da narrativa. E foi o que ela fez. Através da personagem Mãe Susana, principalmente, ela dá voz e faz uma voz crítica, extremamente ressonante, sobre todos os malefícios, todas as desumanidades que os negros escravos sofriam, desde a ideia do sequestro da África trazido para o Brasil colônia e até mesmo como foi a vida aqui no Brasil. Então a Mãe Susana é uma personagem extremamente empoderada, que enfrenta inclusive a morte de frente, porque a ideia da morte é uma ideia de liberdade, o que seria muito melhor do que ficar presa, e também porque ela quer proteger, né, a Úrsula e o Tancredo, que era o casal que estava fugindo aí das mãos do seu Fernando de P,
um ditador, um verdadeiro bruto, violento, e que cometia vários assassinatos e que queria tomar a própria sobrinha Úrsula como sua esposa, na ideia de que estava ficcionado por ela, uma ideia fixa por ela. Então nós temos aí um romance de uma escritora negra, mulher, e que traz para a obra, para o romance pelo menos, pela primeira vez no Brasil, personagens negros empoderados, com voz e críticos dentro da obra. Isso é que era incomum para aquele momento, lembrando que o Brasil ainda vivia o período de escravidão muito forte, né? Um dos períodos de maior violência coletiva que nós tivemos aqui no nosso país. Tá aí a dica, hein? Maria Firmina dos Reis, vale a pena. Chegou a vez dele, o pai, Machado de Assis, Papéis Avulsos. Gente, um livro de contos. Machado introduz, fixa no Brasil a cultura do conto na nossa literatura, que até então não era costumeiro aqui, não era um gênero literário muito bem desenvolvido. Auro de Azevedo fez Mal e Mal Mal lá com Noite na Taverna, mas aí o Machado fixa o conto aqui no Brasil. Quais são os temas importantes que a gente tem que imaginar? Bom, tem alguns contos aí que são emblemáticos, né? O Alienista, que fala da ideia da loucura, e que na real ser são nessa sociedade que nós vivemos, que era ser louco, né? A própria Sereníssima República, que é o conto que ele critica a República e critica inclusive um modelo de eleição popular. Ele não acredita que o voto popular fosse uma coisa muito boa, então ironiza tudo isso. O Espelho, a perspectiva psicológica do duplo, do eu, de como a gente se enxerga, mas de como nós realmente somos. E a gente quer passar para a sociedade uma imagem do que nós não somos. Então a gente entra na ideia das aparências, dos status, dos interesses. Gente, Machado não perdoa ninguém nesses contos. Ele critica todo e qualquer comportamento humano, porque para o Machado o comportamento humano parte do princípio da corrupção, de que em algum momento, pelas experiências da vida e pelas escolhas que nós temos e nossos interesses, o ser humano irá se corromper. Ninguém escapa da ironia ou do sarcasmo do Machado de Assis. E fiquem atentos a esses contos. O Alienista, O Espelho, Sereníssima República. São os principais contos que nós temos aqui. Fiquem ligados neles, hein? E aí, uma última diquinha de leitura. Lembrem, Machado tu tem que ler sempre nas entrelinhas, no pressuposto. Ele é ironia em pessoa. Ele diz uma coisa querendo dizer outra. A todo momento. É um jogo de xadrez. Se tu desistir da leitura, Machado prova que tu é preguiçoso. Se tu aceitar a provocação dele e ler até o fim, tu cai de novo no jogo dele. Ou seja, a narrativa do Machado, tu já entra em xeque-mate. Boa leitura. Literatura portuguesa, Flor Bela Espanca, seleta poética. Pessoal, a poesia da Flor Bela Espanca é algo avassalador. Nós temos aqui uma poesia de muita pessoalidade, né? Subjetividade, intimismo e de algumas revelações para nós, principalmente se pensarmos nessa literatura feminina portuguesa da virada do século XX, tá? Do 19 para o 20. Flor Bela traz aqui muitas das suas angústias, como a despersonalização, a ideia de parecer ser alguém, mas que na verdade não é, para tentar dar conta de algum problema, de algum desejo. Uma mulher que é cheia de desejos, um eu lírico que mostra, que sonha, que quer, que fomenta, que deseja as coisas, o amor, a realização, numa sociedade que muito pouco garante o direito dos desejos femininos. A própria ideia em alguns poemas como os abortos naturais, que trouxeram muita frustração para o eu lírico. A questão, inclusive, da sensualidade e do desapego. Aliás, se deseja tanto amor e quando conquista, parece que cansa dele, se desapega. São alguns traços da poesia complexa e profunda da Flor Bela Espanca. Mas é isso que a gente tem que pensar. É todo esse universo feminino que agora traz para a poesia
tudo aquilo que a sociedade machista e misógina não permitia que a mulher expressasse publicamente, muito menos na arte. A Forbella encara essa sociedade, enfrenta essa sociedade, trazendo o que há da perspectiva do desejo, do sonho, da sensualidade, da realização, das frustrações do mundo feminino, em contrapartida com um choque, um embate de uma sociedade que proíbe que a mulher expresse e represente isso. Isso ela traz na sua poesia. Leiam, porque vale muito a pena, inclusive para desconstruirmos um pouquinho a cada dia o nosso machismo interno, a nossa misoginia interna da nossa formação. Vale muito a pena. Boa dica de leitura que a Elgues nos dá, hein? Cara, talvez o grande desafio aí, pra gurizada aí, mais jovem, né? Olha aí, ó. São Bernardo, Graciliano Ramos. Por quê, gente? Não é uma narrativa muito fácil em termos de linguagem, né? Ela é bastante descritiva, ela tem um preciosismo realista, né? Tanto que se chama do romance de 30 de neorrealismo, é obra do romance de 30, mas o Graciliano Ramos traz o que aqui no São Bernardo? Ele faz uma crítica a um passado recente para a época dele, que é a República Velha e transição para a Era Vargas, daqui a pouco, o início da Era Vargas, que é um período da primeira fase de maquinização, não podemos chamar ainda de industrialização, mas maquinização do campo. O que era engenho passa a ser movido por pequenas máquinas, dando uma ideia do que está vindo de industrialização mais tarde, e essa mudança econômica revela no campo um processo de injustiça e desigualdade, de violência muito forte, que é o que o Graciliano Ramos denuncia aqui nessa obra. O processo das oligarquias numa transição econômica e do coronelismo, mostrando a exploração da mão de obra, a violência com que os grandes oligarcas tratavam para acumular terras, assassinando seus vizinhos ou mandando matar para poder tirar a terra deles, ou até mesmo a ideia de ficar enganando, ser oportunistas. Paulo Honório é isso aí, né? Paulo Honório era pobre, mas trabalha e cresce na vida, roubando, usurpando, enganando as pessoas, inclusive mandando matar para poder conquistar as terras à volta da fazenda de São Bernardo. Então nós temos aí toda uma questão de denúncia e da exploração da mão de obra, do coronelismo, das oligarquias, e não dá para esquecer da Madalena, né, gente? A esposa de Paulo Honório, né, que sofre com seus ciúmes doentio, ciúmes que o aproximam muito do Bento, lá de Dom Casmurro do Machado de Assis. Essa comparação pode vir na URGS, hein? Próxima Bento de Paulo Honório. Madalena, gente, comete suicídio por causa disso. Tamanha infelicidade e por perceber que seu marido era um bruto, era violento e que não era um cara justo. Ela comete suicídio. E aí Paulo Honório termina a obra extremamente depressivo, perdendo tudo e abandonando a ideia de riqueza, porque ele perdeu a sua esposa, né? Não percebeu. Então aí, ó, se liguem, hein? Bento e Paulo Honório pode ser aproximado na URGS. São, galera, canção, sim, a URGS de fato definiu que gênero literário canção. Se liguem nessa discussão, tá, gente? Poesia é uma coisa, lírica é uma coisa, canção é outra. Dois gêneros diferentes. E no álbum Construção, nós temos tudo que é o Chico Buarque de Holanda. Praticamente tudo. A canção de protesto daqueles anos 60 e 70, principalmente por causa de três elementos muito importantes. Primeiro, é o Chico com a canção de protesto contra a ditadura. Crítica à ditadura, ao regime militar brasileiro. Segundo, construção de consciência coletiva, que é a própria canção Construção dentro do disco, né? O trabalhador alienado em primeiro momento e que aos poucos constrói sua consciência de classe até que termina por ter tomada de ação. Ele age no processo, constrói sua consciência coletiva de classe. E terceiro, como na canção Cotidiano, a rotina como uma ideia de controle.
A ideia de que nós estamos presos, algemados às necessidades das pressões sociais, e que a rotina nos revela isso. Um sujeito que tem que acordar tal hora, almoçar tal hora, deitar tal hora, e que no meio disso tudo tem que atender às necessidades da sua família, às necessidades do seu trabalho, às necessidades do mundo exterior, e as suas vontades próprias não existem. Ficam sempre aquém, ficam sempre além, e elas nunca são sanadas, porque o mundo nos cobra, e nos cobra violentamente. Então ali nós temos toda a crítica, toda a ironia do Chico Buarque, essa arquitetura da canção como forma de protesto à ditadura, à opressão social e à falta de dignidade e consciência coletiva dos trabalhadores explorados no Brasil naquele momento, num período de grande desenvolvimentismo, desde a ideia do Juscelino Kubitschek até a falsa evolução econômica que a ditadura brasileira ofereceu naquele momento, principalmente pensando em milagre econômico, né? Que não foi um milagre, no final das contas, porque foi mais uma forma de controle das massas. Disco Construção, gênero literário, canção. Prado, Bagagem, pessoal, ó. Seleta poética aí, ó, um livro de poesias, autora brasileira. Adélia Prado tem duas questões bem interessantes aí que geralmente dá um nozinho nos nossos alunos, viu? Uma delas é religiosidade, né? Esse forte catolicismo que vem como um princípio de esperança ou de explicação para os dramas, para as frustrações que o eu lírico passa. Esse eu lírico feminino. Em contrapartida, a própria ideia de buscar, de ir além, de ter esperança, de realizações que são intermitentes, porque o sujeito quer, mas não conquista. Procura, mas não encontra. Encontra, mas não concretiza. É essa perspectiva que a Adélia traz para sua poesia, que torna tão complexa e tão profunda, e que faz essa contrapartida com a religiosidade, porque o que a religiosidade, pelo menos o que ela busca na religiosidade, não é o que de fato o eu lírico vai encontrar na perspectiva de vida, né? Que é essa explicação ou essa esperança, elas não se concretizam de fato. Mas é uma ideia de conforto, é uma ideia de que há algo que explique pela situação de angústia pela qual está passando. Então, a Adélia Prado, bagagem, o que é essa bagagem? É a vida. A vida, suas incertezas, suas profundidades e complexidades numa mulher dos anos 70, dos anos 80 do Brasil ou do mundo. Vale a pena ler. Resolvam essa intermitência entre o que se busca com a religiosidade, mas a vida não consegue concretizar essa busca, porque a vida é muito mais complexa, angustiante e de uma crise existencial interminável do que se pensa. Boa leitura. Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Uma obra que nos desafia muito na estrutura narrativa. Predominantemente em terceira pessoa, distanciado, discurso indireto, mas com alguns lapsos de primeira pessoa, voz às próprias personagens, as três amigas inseparáveis, Lia, estudante de ciências sociais, revolucionária marxista, e que está numa luta aí para reaver o namorado, o Miguel, que é um preso político, revolucionário, um preso político. Morena, estudante de direito, e que tem o drama de ter uma mãe controladora, mas que ela também reproduz esse mesmo comportamento. Não consegue se distanciar psicologicamente do comportamento da mãe. As pressões sociais muito fortes ali em Morena. Talvez ela seja a mais conservadora das três amigas, inclusive. E a Ana, também chamada de Ana Turva, por causa da sua dependência química do uso de drogas, né? O namorado Max era um traficante, e a Ana também tem alguns traumas para resolver. Os maus tratos sofridos na infância, com os namorados da mãe, a própria questão do abuso que ela viu a mãe sofrer e que ela também sofreu de um namorado da mãe que era um dentista,
E a própria questão dos abortos e do suicídio da mãe. São os traumas que ela tem que resolver. A Aninha acaba tendo uma overdose no final da obra e muito motivado, incentivado pelo namorado Max. Nós temos aí, gente, uma narrativa de 3 mulheres com experiências traumáticas e que estão vivendo ao mesmo tempo num período de repressão militar, de ditadura militar no Brasil. Então esses traumas pessoais, eles são assimilados, eles são alinhados aos traumas coletivos da sociedade naquele momento. E aí tu vê as 3 perspectivas da sociedade em cada uma delas. Ou tu é que nem a Leão, que enfrenta e sofre por enfrentar, ou tu é como a Lorena, que cede ao controle e reproduz isso como forma de sobreviver, ou tu é como a Ana Turva, tenta fugir da realidade. E essa fuga muitas vezes te levava à dependência química ou ao suicídio, à depressão. Então vejam bem, cada uma delas reflete uma possibilidade psicológica da sociedade brasileira. Baita leitura, vale muito a pena. O Marcelo Rubens Paiva, vejam só, cara, um romance de tendência autobiográfica, gente, exatamente, porque quando a gente vai ler aí a biografia do Marcelo Rubens Paiva e lê o livro, diz, pô, mas tudo igual, o nome das personagens, as datas, os acontecimentos, é igual. Bom, ele escreve o livro em 82 e fala de uma experiência de quando ele tinha 20 anos, né? Que ele, numa saída aí com os amigos da faculdade para uma cachoeira, ele se atira, cai e bate com a cabeça numa pedra e aí vive um estado aí de paralisia, né? Do corpo plena, mexendo só um pouquinho da cabeça, e aos poucos ele vai conquistando movimentos um pouco do braço direito, alguma coisa assim, e termina a vida numa cadeira de rodas, né? Marcelo Rubens Paiva ainda é vivo, faz de tudo tranquilamente, mas está numa cadeira de rodas. O personagem que nós temos aqui no Feliz Ano Velho é Marcelo, e conta a sua história de quando com 20 anos de idade, na cidade com os amigos para uma cachoeira, ele tem um acidente, bate com a cabeça numa pedra, só tirar no rio ali, na água da cachoeira, e ele fica em estado tetraplégico, mexendo só a cabeça, e essa luta que ele tem para tentar reconquistar a sua vida, os seus movimentos. A luta para reconquistar os movimentos não é só isso, é a luta para reconquistar um sentido da própria vida. Porque nesse momento que ele está com limitações físicas, é que ele passa para refletir sobre o que foi a sua vida, o seu comportamento, as suas posturas, falas das suas experiências amorosas, o como ele foi até um canalhão com as mulheres da vida dele, e ao mesmo tempo fala do drama, né, de não ter enterrado o pai. O pai foi perseguido, preso e morto pela ditadura, mas nunca acharam o corpo do pai. Ele era um líder sindicalista. Então tem toda uma questão também de drama coletivo, de trauma coletivo, do que foi a ditadura. Ele é uma dessas várias famílias aí, representa uma dessas famílias que não pôde enterrar os seus entes queridos, que foram sumidos pela ditadura, mas que se sabem que foram mortos. E nisso ele tem esse processo de escrita como uma forma de tentar recuperar o sentido da vida, de lidar com a elaboração do sofrimento. E vejam bem, né? A vida dele se parece muito com o que foi o Brasil com a ditadura brasileira, né? Quando ele era jovem, alienado. A partir do momento que está limitado, ele passa a refletir sobre a vida. E o que máximo que ele conquista de liberdade física é uma cadeira de rodas. E quando ele passa a ideia de escrever romances, ele conquista uma liberdade plena. O que é a ditadura brasileira? O golpe, todo mundo alienado. Ah, é só 64, aconteceu, não vai dar nada demais. O povo ainda ficou meio alienado. Aí veio o AI-5 e 68. Coma, né? Aí é coma. Aí a sociedade brasileira tetraplégica, não tem o que fazer, porque não tem movimento, estão limitados. É o fim de todos os direitos. A abertura política, que se dá ali a partir de 78, 79 até 85, é a cadeira de rodas. Porque a gente tem a liberdade, mas não sabe o que fazer com ela, não sabe como elaborá-la, porque nós ainda vivemos processos de ditadura militar mesmo com a ideia de uma abertura política.
Então é o Brasil na cadeira de rodas. Vejam bem, associar a trajetória da personagem à trajetória política do Brasil. Se liga que a URGS pode fazer isso. Fique atento. A Vicêncio, pessoal, de Conceição Evaristo, autora negra, brasileira, mineira, e que fala de construção de consciência coletiva e ancestralidade, pessoal. Ela traz, através da perspectiva de personagens que estão da infância à vida madura, tentando conquistar seu lugar no mundo e reconstruir a sua perspectiva, a sua condição de ser na sociedade, traz uma ideia de recuperação de ancestralidade negra, inclusive na ideia de remontar para a sociedade brasileira uma consciência coletiva do que foi a escravidão e de como isso tem consequências até os dias de hoje no processo da cidadania, ou pelo menos da falta de cidadania do povo negro brasileiro quando sofre por injustiças e desigualdades, principalmente nesse movimento da infância para a maturidade, do mundo do campo para o mundo urbano no Brasil. Conceição Evaristo talvez seja um dos grandes nomes da literatura brasileira, está viva, inclusive se vocês forem até o Instagram dela, ela responde para vocês, viu? Manda a perguntinha que ela responde. Então, Ponciá Vicêncio é essa retomada de consciência coletiva do que foi a escravidão e como isso ainda reflete na cultura ou na falta de perspectiva de uma vida melhor para o povo negro do Brasil hoje em dia, através de personagens que tentam construir essa ancestralidade, essa representatividade, essa consciência coletiva negra pela memória do que foi a sua vida da infância à vida madura, a transição de um lugar para o outro e também a condição de como é o negro na sociedade. Gente, é uma literatura urgentemente necessária na vida da gente. Leiam Ponciá Vicêncio, não só porque é para o vestibular, mas inclusive para termos uma noção melhor do que é a memória da ancestralidade negra e do que são as consequências da escravidão para o povo negro no Brasil. Boa leitura. De contos contemporâneos, gurizada. Deixa o quarto como está, Amilcar Betega. É ele aí, ó. Imagine vocês, cada conto, um personagem, uma situação inusitada. As várias experiências absurdas que nós vivemos do nosso imaginário e que apenas nos revelam a nossa falta de compreensão da própria vida, a nossa falta de perspectiva, de sentido de viver, e até mesmo as nossas limitações. Nós queremos realizar mudanças, mas não conseguimos. Como um dos personagens que quer sair da cidade e se mudar, percorre quilômetros, mas não sai do perímetro urbano. Ele não sai do mundo urbano. Ele quer mudar, mas não consegue. Está sempre preso, sempre parado no mesmo lugar, estagnado. Porque ele não muda. Se ele não muda, não adianta tu ir de um lugar ao outro. Ou outro personagem que um dia acorda e tem um crocodilo dentro de casa. É, um crocodilo, vejam só. A ideia da violência, do isolamento da casa, a falta de privacidade, a falta de perspectiva, a falta de coragem de promover uma mudança na sua vida. E isso vem no formato de um crocodilo, de caninos afiados, como a rotina é um canino afiado. A ideia de um couro enrijecido, como as paredes da sociedade são enrijecidas, difíceis da gente quebrá-las ou ultrapassá-las, ou mesmo a própria ideia de estar te observando o tempo inteiro, esperando dar o bote, porque nós somos sempre vigiados. A gente não consegue se livrar dessa perspectiva. As angústias de pessoas que perderam o controle sobre a própria vida, que não conseguem lidar psicologicamente com seus dramas rotineiros, pessoais. Amilcar Betega, deixa o quarto como está, porque não adianta arrumá-lo. Nós somos bagunçados emocionalmente o tempo inteiro por essa sociedade fragmentada. Não adianta trocar o travesseiro, gurizada. O que tem que mudar é a nossa consciência. Caderno de Memórias Coloniais, literatura portuguesa, gente. Aliás, algo muito comum entre os autores portugueses contemporâneos é escrever narrativas que remontam o processo colonial de Portugal na África.
E principalmente nos últimos tempos, aí, a ideia dos períodos de descolonização desses países africanos, né? De liberdade das algemas portuguesas, como é aqui na obra O País Moçambique, né? Através da trajetória de uma menina que está indo para a fase da adolescência e que vive esse processo de descolonização de Moçambique, se questiona como foi brutal, se reconstrói a ideia de memória coletiva, ou pelo menos se tenta instituir uma ideia de memória coletiva para a sociedade moçambicana, inclusive mundial, do quão brutal foi o período de colonização na África, né? Da questão da escravidão, do sequestro de negros para serem escravos em outros países, em outro continente, e o quanto da cultura africana também foi apagada, foi destruída. Por isso a tentativa de recuperação de ancestralidade, não só na ideia de representação social, política, econômica, mas também cultural, como uma forma de garantir de que a partir do momento que se há a independência de Moçambique, como a partir do momento da adolescência que a menina tenta construir a sua independência pessoal, se pode ter uma perspectiva de futuro. Só que qual é o problema? A colonização foi tão brutal que ela deixa suas marcas. E essas marcas são difíceis de ser combatidas, porque fazem parte da formação da sociedade, que lá dominou ou que domina até os dias de hoje. Mas a partir desta menina, da sua trajetória e da própria ideia de quanto a sua independência tem a ver com a independência de Moçambique, nós podemos pensar que é mais um livro que trata da reconstrução não só da memória coletiva, mas das liberdades que por tanto tempo foram oprimidas de um povo que precisa ter um futuro que é incerto, porque até então sempre foi controlado e oprimido por uma grande potência. O que é ser um país agora? O que é ser uma nação? Como o que é ser uma adolescente? O que é ser um adulto? A partir do momento que se conquista essa liberdade, o que podemos fazer com ela? Talvez esteja aí o grande dilema, tanto para a personagem quanto para o país. Mas o desejo de que haja mais justiça, igualdade e que haja um caminho, que haja uma perspectiva e que haja uma solução para que se possa ser quem deseja ser e para que o país seja o que pretende ser. Cadernos de Memórias Coloniais. Uma leitura, quizás importante, inclusive para repensarmos o nosso processo de colonização aqui no Brasil. Vale a pena. Leiam. Não deixem para depois. Essas foram as dicas, as 12 leituras obrigatórias, de forma muito rápida, sem instantânea, mas só para daqui a pouco aguçar o interesse de vocês, dessa gurizada esperta e supimpa aí. E boas leituras, né? Se gostaram, aperta o botão no like, deixa nos comentários aí, que o Tonhão volta aqui num outro vídeo falando de mais curiosidades para ajudar na prova de literatura da URGS. Foi um prazer enorme estar com vocês, boa sorte no vestibular e ótimas leituras! Bye, bye!